Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre planeamento, galera. Uma etapa que é fundamental para você fazer uma peça, vamos se dizer assim, de alto padrão. Ah, o planeamento é obrigatório? Olha, obrigatório não é, mas peças aplainadas e esquadrejadas ficam mais bonitas e mais bem acabadas, tá? E um método mais usual, que é mais funcional, eu diria, para a maioria das pessoas, é aplainar com a tupia, porque afinal, acho que a tupia é uma das ferramentas mais básicas que se tem na marcenaria depois de uma furadeira parafusadeira. Então, quase todos os marceneiros costumam ter uma tupia, uma lixadeira e uma furadeira, e a tupia tá lá. Uma plaina manual, eu diria que tem menos chance, né? É uma ferramenta bem específica e de certa maneira um pouco limitada o que pode se fazer com ela. Já a tupia a gente consegue fazer tanta coisa com ela, que é uma coisa que a gente acaba comprando, vamos dizer, primeiro, na minha opinião. Então por isso, como método de planeamento, o que eu vou mostrar para vocês aqui é um planeamento com tupia. E para fazer um planeamento com tupia, você precisa criar um jig ou um gabarito. Aqui no caso eu vou mostrar esse aqui, que já tem até vídeo no canal mostrando como ele foi feito. É um vídeo que eu gravei muito tempo atrás, até tem poucas visualizações. E então por isso eu resolvi fazer esse vídeo complementar de técnica de uso dele, né, e de dicas de quem já fez bastante esse tipo de trabalho. Você vai precisar também aqui do adaptador para a sua tupia, né? Aqui eu tenho um que eu fiz para tupia laminadora e um que eu fiz para tupia de coluna, né? Então, galera, um jig como esse é uma ferramentazinha muito legal de se ter. E bom, vamos lá. O que eu vou planear? Eu vou planear essas peças aqui, ó, que são de araucária. Essas peças aqui são de madeira de araucária, tá? Essas madeiras, elas já estão bem velhas. Isso aqui é araucária de banhado, tá? E a primeira dica que eu vou deixar para vocês aqui com relação ao planeamento é o seguinte. Muitas vezes a madeira, ó, ela vem instável assim, né, com alguma deformação de alguns dos lados e ela acaba não ficando paradinha quieta. Você aperta de um lado, ela ergue, aperta do outro, ela ergue, né? E a gente, para começar aqui, faz muitas vezes uma cunha, como essa daqui, ó, tá? Que aí você pode compensar qualquer medida até o máximo dela aqui, tá? Vou cortar aqui com o serrote para mostrar de uma maneira bem simples que é possível se fazer. Aí, tá feito uma cunha, tá? Não precisa ser perfeita, é só pra gente poder calçar a madeira ali mesmo. E a próxima dica que eu deixo pra vocês é uma dica de como a gente prender a peça, né, no jig pra gente conseguir fazer o trabalho. Existem esses tipos de pezinhos aqui, ó, que chama sapata de silicone, você encontra lá no Mercado Livre. Vou deixar o link aqui pra vocês aqui embaixo, tá? E ele já vem com quase tudo que você precisa para fazer um artefato, uma ferramenta aqui para prender a sua madeira no seu jig, ou até para você fazer um lixamento, um corte, qualquer outra das ideias que sejam necessárias. É uma técnica que eu uso bastante. Ó, eu tenho aqui um parafuso de 3,5 por 25 com a cabeça flangeada, tá? Esse aqui que ele tem como se fosse uma arruelinha na cabeça do parafuso. Eu venho aqui, ó, aqui dentro da sapata já existe uma arruela. Você pode vir aqui com a ponta do parafuso, enfiar ele aqui e alavancar essa arruela. Você alavanca ela aqui e tira a arruela. Agora eu coloco ela aqui, ó, na parte de cima e coloco o parafuso. Por que colocar a arruela? Se você colocar só o parafuso, mesmo sem ter tirado a arruela daqui de dentro, conforme você for apertando aqui, um momento o parafuso vai passar para o outro lado, tá? Porque o silicone é mole. Se você coloca a arruela aqui em cima, ela distribui mais aqui a área que o parafuso está apertando e ele não consegue varar para o outro lado. Então assim você já tem a sua ferramenta pronta. Agora vamos usar ela. Primeiro eu parafuso geralmente 2 desses, então eu vou parafusar um aqui e outro eu vou colocar aqui. Ó, agora que a minha peça, vou empurrar ela totalmente, ela já encostou para lá. Agora eu vou colocar outros desse lado, apertando ela para lá. Ó, a peça não mexe mais, tá? Eu vou fazer o planeamento aqui em cima, ou seja, a ferramenta vai passar bem longe
não tem chance dela encostar lá. Eu não precisei furar a madeira, não precisei usar um grampo nem nada. É muito simples e prático de usar esse sistema. Isso aqui foi uma coisa que eu desenvolvi sozinho, né? Eu não vi outra pessoa ainda usando isso. E funciona muito bem para mim, tá? É uma técnica bem simples, mas funciona bacana. Então beleza, agora a nossa peça já está presa. E agora eu vou começar, galera, para não dizerem, ah, mas eu não tenho uma tupia de coluna para fazer um planeamento igual você. Eu vou fazer o planeamento aqui da primeira face usando uma tupia laminadora. Quando se fala em tupia laminadora ou tupia de coluna, olha, eu costumo dizer que praticamente tudo que uma tupia de coluna faz, você consegue fazer com a laminadora. Quase tudo. Porém, a única coisa que muda é que com a tupia de laminadora você tem que ter menos pressa, então você tem que ir mais devagar, e você tem que ter mais cuidado, tanto com você, pelo jeito que você vai segurar e manusear a ferramenta, quanto com a própria máquina de não forçar ela demais. E as fresas que você vai usar, às vezes elas vão ter uma limitação menor do que uma fresa que você consegue para uma tupia de coluna. Basicamente é isso que muda, mas a laminadora faz o serviço também, tá? Então eu vou começar fazendo esse nivelamento com a laminadora para mostrar a vocês que é possível. Acabei de me deparar com uma questão aqui, ó. Essa madeira é tão grossa, né, e eu tive que compensar o lado que ela estava torta, que ela ficou mais alta que o jig. Mas isso não é problema. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir com o jig, ó, colocar ele aqui por cima, baixar a fresa e passar aqui, removendo esse excesso, tá? Até que ela fique mais baixa que o jig e eu consiga depois aplanar o restante aqui da maneira mais convencional de se trabalhar com o jig. A dica que eu deixo sempre na hora de você trabalhar com o jig e com corte com tupia é nunca tente tirar muita madeira de uma vez, tá, galera? A tupia você tira no máximo 4 milímetros e se a sua fresa for muito grande, tira no máximo 2 milímetros por vez. Que nem a outra fresa é de 35 milímetros, mesmo usando na tupia de coluna, eu tiro no máximo 2 ou 3 milímetros por vez. Como aqui eu tenho uma tupia laminadora, eu vou tirar no máximo 3 milímetros por vez, né? Com cuidado. Para mim ajustar aqui a fresa para ela começar a cortar, ó, eu vou soltar aqui o manípulo e vou baixar ela até o ponto que ela fica aqui por volta de uns 3 milímetros para fora aqui do jig, tá? E agora eu vou travar o manípulo aqui. E galera, a coisa mais importante na hora de você fazer um planeamento, arruma um fone de ouvido para você escutar uma música, tá? Porque isso aqui é uma das tarefas, assim como lixar, meio monótona de se fazer. Você passa uma vez, tem que passar de novo, de novo, de novo, até ficar bom. É bom você estar escutando uma musiquinha, distraído um pouco, tá? Para você fazer o trabalho com tranquilidade, beleza? Galera, fizemos todo o planeamento aqui com a tupia laminadora, ficou muito bom, tá? E eu poderia fazer os dois lados aqui com a laminadora. Vou fazer com a de coluna para poder dar algumas dicas para quem tem uma tupia de coluna, tá? A tupia de laminadora, como eu disse, ela tem a limitação do quanto ela consegue, às vezes, projetar a fresa para fora. Mas o que você pode fazer? Vamos dizer que você fez seu jig, planeou todo um lado e a sua tupia laminadora já não está encostando mais na peça. Você pode parafusar pedaços de MDF na parte de baixo, calçar a sua madeira para ela ficar mais alta. Eu recomendo o MDF porque geralmente ele é aplanadinho e reto, né? Então você consegue calçar o fundo aqui do jig, erguer a peça, né? Para você conseguir fazer o jig com a tupia laminadora, mesmo que ela já não esteja mais alcançando. Você leva a peça para mais perto dela e aí sim ela vai conseguir planar, tá bom? Às vezes até mesmo com a minha tupia de coluna eu tenho que fazer isso para peças finas demais e funciona super bem. Tá? Só como eu disse, eu recomendo você fazer isso com MDF, que ele já é bem retinho por natureza, tá? A não ser que ele tenha sido molhado, aí não tem jeito. Mas se você tem um MDF certinho, ele tá bem retinho. Galera, e mais uma dica aqui, tanto para trabalhar com a tupia laminadora quanto a tupia de coluna, uma coisa legal para fazer um nivelamento com esse tipo de jig, se você puder, coloque o seu fio, ó, em algo para pendurar ele, para ele vir de cima, tá?
E assim você consegue fazer todo o seu planeamento sem ter chance de se embolar no fio porque ele está caindo por aqui. Há tempos atrás, eu estava fazendo um planeamento e o meu fio estava vindo do chão, pela frente aqui do jig. E no momento que eu fui, o fio veio aqui e quando eu avancei para frente eu cortei o fio da tupia com a própria fresa. Não aconteceu nada comigo, a máquina só parou de funcionar. Não tomei choque também, mas não é legal, né? Então uma dica que eu deixo para vocês, se possível, pendure o fio para cima e coloque uma tomada, uma extensão pendurada em cima, para o seu fio vir de cima e não te atrapalhar. Estamos na hora de usar a tupia de coluna. E as dicas que eu posso dar para vocês aí são as seguintes. Bom, a primeira coisa que eu costumo fazer quando eu vou fazer um planeamento com a tupia de coluna é o seguinte. Eu identifico a região mais baixa da peça que eu tenho que planar. Neste caso aqui, é este lado aqui, ó. Aqui é a parte mais baixa. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou encostar a fresa ali. Vou travar aqui, ó, esse manípulo aqui que trava a coluna, a tupia de coluna para ela não subir, tá? Esse aqui. E agora, ó, eu frouxo aqui, ó, o manípulo do batente. Consigo afrouxar ele aqui e deixar o batente bater no parafusinho de fim de curso aqui, ó. Então ele bateu aqui no fim de curso, a tupia não vai descer mais que isso. Para que eu faço isso? Já aconteceu, galera, em algumas situações, o que comigo? Eu estava fazendo um planeamento, né, ali na correria do dia a dia, e aí eu fui lá, baixei a tupia com tudo e vim fazendo uma puxada. Só que o que tinha acontecido? Eu tinha baixado a tupia mais do que deveria. Então eu acabei tirando uma quantidade de madeira que não tinha sentido, mais do que era o suficiente para só alinhar a madeira. Então eu acabei jogando madeira fora, tá? Então para vocês evitarem de sem querer planar mais do que deve, é interessante você fazer esse lance de encostar já a fresa onde é o ponto mais baixo, travar a sua tupia para que ela não possa descer mais que isso, tá? E assim você já tem esse controle de não planar mais do que tem necessidade. E na hora de fazer o movimento aqui, ó, de aplanar, eu particularmente gosto de trabalhar dessa forma, ó. Eu faço um avanço para frente, toco ela um pouquinho para o lado, faço outra remoção de material, toco ela um pouquinho para o lado e faço outra remoção. Você pode também trabalhar assim, ó, tá? Mas por mais que a gente deixe o nosso jig mais sofisticado possível aqui, nesse tipo de jig de MDF, pode ser que a tupia às vezes dê uma enroscada na hora de você ir para um lado e para o outro. Então com a tupia de coluna, o jeito que eu mais me adaptei de trabalhar é esse, avançando no comprimento e não na largura. Eu só dou um avançozinho pequeno para o lado e rasgo no sentido aqui do comprimento, tá bom? Mas se você se habituar a trabalhar na largura também, não tem qualquer problema. A não ser que você esteja planando uma madeira que está linheira, uma madeira que está com o seu veio deitado, né? Aqui nós estamos aplanando uma madeira que está de topo, então tranquilo, aplanar em qualquer um dos sentidos, né? Em todos os sentidos vai estourar um pouquinho a lateral. Mas quando você está aplanando uma madeira que está linheira, né? Uma madeira que está no sentido da árvore deitada, se você aplanar contra a fibra, você vai deixar o veio da madeira nas laterais todo estourado. É melhor você aplanar no sentido do comprimento do veio da madeira, tá bom? Tem uma dica extra aqui para vocês, galera. Isso aqui é fita de papel. Eu costumo usar esse tipo de camiseta porque ela tampa aqui o braço. Quando voa cavaco, não pega aqui no braço da gente. Eu gosto de trabalhar assim, tá? E o que acontece? Tanto quanto eu uso uma blusa como essa, quanto uma camiseta comum, quando você vai fazer um planeamento, vai entrar pó dentro da manga aqui, porque a tupia está trabalhando na sua mão, ela acaba jogando o cavaco para o lado. Então uma técnica que eu aprendi a fazer
uma ideia é passar fita aqui, ó, na beirada da manga da camisa, não apertando muito, só um pouquinho, tá? Enquanto eu vou fazer planamento. Geralmente quando eu pego para planar, eu plano várias peças, não só uma, né? Então eu passo fita aqui de um jeito que ainda fica solto, não tá apertando meu pulso, mas vai impedir de entrar poeira aqui, ó, na manga da camiseta e eu ficar todo me coçando, tá? Então eu vou fazer isso dos dois lados aqui. Pronto, gambiarra feita. E outra diquinha extra que eu gosto de usar na hora de fazer o planeamento é luvas, tá? Essas luvas de raspa de couro também protege a mão, principalmente quando eu estou trabalhando com a tupia de coluna, que ela é bem mais aberta, ela costuma jogar muito cavaco para cima, joga bem na mão da gente aqui, e aqueles cavaquinhos piriricando toda hora a sua mão incomoda um pouco, não machuca, mas incomoda um pouco. E com a luva você consegue trabalhar bem tranquilo. Galera, e às vezes quando vocês fizerem o planeamento, vai ficar um pouco estourado assim o veio da madeira. Um jeito de você melhorar a qualidade do seu planeamento é o seguinte: você pode fazer avanços mais rápidos enquanto você está tirando o excesso. Mas quando você for fazer o último passe do seu planeamento, você faz um avanço bem devagar. Tá? Eu vou fazer aqui para mostrar para vocês como vai melhorar a qualidade do veio da madeira aqui. Vai dar para ver mais nítido o desenho da madeira se a gente fizer o último passe com um avanço mais lento, bem devagarinho, para cortar o veio da madeira devagar. Vocês vão ver que vai ficar mais bonito aqui. Então, galera, aqui dá pra ver, ó, que o veio tinha ficado bem mais estourado, né? Chegado a remover um pouco de madeira aqui. E agora onde a gente fez de forma mais lenta, ó, tá bem mais retinho, tá? Isso aqui com uma simples lixada vai sair essas marcas aqui, fica bem mais fácil de você lixar a madeira e tirar as marcas. E o acabamento fica bem melhor se você fizer na sua última passada um avanço mais lento, né? Vai facilitar seu acabamento. Então é isso, agora é só terminar de aplanar essa peça. Então, galera, nosso planeamento ficou assim, tá? Já ficou muito bom, tá? Gostei bastante do resultado, tá? E agora eu vou até dar uma lixadinha aqui com uma lixa de grão 40. Tô usando uma Poletriz, tá? Mas você pode usar uma rota orbital, uma esmerilhadeira ou uma orbital, tá? Ou até mesmo uma lixadeira de cinta para fazer esse lixamento, tá? Tô usando uma lixa de grão 40 para tirar aqui essas marcas do planeamento, tá? Então, vamos ver se elas vão sair com facilidade. Galera, então nossa peça ficou desse modelão aqui, ó. Ficou bem retinha, tá? Com a régua aqui a gente consegue conferir que ficou bem retinha mesmo. Ela tava assim, ó, como essa aqui, bem cascudona, né? E torta. E agora é bem alinhadinha. Vou até aplicar aqui um álcool sobre a superfície da madeira para revelar os veios. Essa madeira de araucária é muito bonita, galera. E é isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido bastante através desse vídeo, tá? Se vocês gostaram das dicas, deixa aí seu comentário. Se vocês gostaram das dicas, considerem se inscrever no canal e deixar o seu like, tá? E se vocês conhecem outras dicas, outras ideias, deixa aqui no comentário que a gente quer saber, tá bom? Então é isso. Fico por aqui, deixo um forte abraço para vocês e tchau, obrigado.